tal nova ordem mundial, na verdade não é nova porra nenhuma, já está aí há décadas, né? Mas ela vai ruir agora. Como ela foi implantada e por quê? E quais são as razões da existência da nova ordem mundial? Por que ela foi feita? Tá falando aqui, o termo nova ordem mundial tem sido empregado. A esquerda antigamente usava o termo nova ordem mundial para designar o domínio dos Estados Unidos sobre o mundo, né? Na verdade, quem criou esse termo aí foi os esquerdistas, nessa nova ordem mundial. Tá aqui, a nova ordem mundial existe nos nossos dias, característica pela unipolaridade, né, dos Estados Unidos, né, que eles dizem. Mas o que estão dizendo aí dessa nova ordem mundial aí, que não tem nada de novo, na verdade o que temos aí é uma oligarquia querendo se impor ao mundo, né? Existem as autocracias, né? Só que a oligarquia, ela tem um dilema. Vocês têm que entender o seguinte, a oligarquia quer se impor ao mundo. Ela quer se manter preponderante, ao mesmo tempo, ela não quer perder o poder no estado onde ela existe. E é isso que vocês têm que começar a entender. Como é que ela foi montada, por que foi montada. Essa ordem mundial, nova ordem mundial, caramba, nova ordem mundial é coisa de esquerdista. A ordem mundial foi criada com o intuito de não deixar o capitalismo fazer com que as pessoas ficassem prosperassem demais. É isso que vocês têm que entender. Demais, entre aspas, né? Se não fosse pela ordem mundial, o capitalismo já teria deixado o mundo... já teria acabado praticamente com a pobreza na Terra. É isso que vocês têm que entender. E por que as oligarquias não querem que o capitalismo faça o mundo prosperar? Por que é assim? Né? Porque a oligarquia ela percebeu, depois que caiu as monarquias do mundo, que o capitalismo estava deixando as pessoas, dava dinheiro para as pessoas e isso dava poder para as pessoas. E que isso ia diminuir a oligarquia, o deep state, ao reduzir o Estado. Né? Claro, quando as pessoas vão ficando ricas e elas não querem mais saber de Estado, elas vão percebendo que o Estado é um problema. E, pô, quem são as oligarquias? É o pessoal do deep state. Tá? Se você ainda não entendeu, né? No Ocidente, né? No Oriente, o Deep State são as autocracias, os autocratas e os amigos deles, né? E não faz muito sentido falar em Deep State uma autocracia. Uma autocracia, Deep State é todo Estado, que já é formalmente feito para manter o poder do autocrata, né? Mas voltando aqui nas oligarquias ocidentais, que criaram a ordem mundial. A ideia da ordem mundial é justamente impedir que a classe média crescesse demais, tipo, ocupasse praticamente toda a população, né? Se tornasse praticamente toda a população, porque à medida que as pessoas vão ficando com grana, elas vão percebendo que o Estado é um problema, elas têm tempo de parar e ler sobre o que está acontecendo. E isso faz com que as pessoas percebam qual é o problema. E qual é o problema? O Estado. Não é o rico, como os socialistas queriam criar. E isso colou com a classe proletária no passado. É isso que vocês têm que entender. Começa já aí. Entendeu? Então, basicamente foi isso que aconteceu. Eles começaram a criar um monte começaram a fazer o Estado crescer e a cada vez coletar mais impostos. Se você parar para pensar, hoje a gente é muito mais escravo do Estado como a gente já foi em qualquer época da história da humanidade. Antigamente, quando era muito, o Estado cobrava era o quê? O quinhão, 20% daquilo que você tinha, que você plantava, era do Estado. E quando era muito, era... O que era o feudalismo? O feudalismo, o cara cobrava um imposto que era o que o cara produzia lá na terra do seu feudal. E ele chegava o quê? 20%, 25%. Cara, hoje a gente está pagando praticamente mais 50%. Você já paga do seu salário imposto. Parte do seu imposto, do seu salário já é diretamente cobrado imposto. Quando você vai comprar no supermercado, você está pagando basicamente metade do valor da coisa que você compra é imposto. Então, metade do que você sobra também você está pagando imposto. Isso é o quê, cara? Isso é 50%. Hoje, o mundo, o Estado teve que crescer tanto e criar um imposto tão grande, e só foi possível porque o capitalismo deu dinheiro para as pessoas. O cara pode pegar 50% do que você produz em imposto e você continuar vivendo de boa, entendeu? Quer dizer, a maioria não vive tão de boa, mas... Vocês entenderam, né? Aqui no Brasil não, mas no exterior também, no exterior não é desse nível, né?
Mas mesmo no exterior nunca se pagou tanto imposto na história como se paga hoje, cara. Cada vez mais os estados estão crescendo. Essa é a ordem mundial. Pelo menos no Ocidente é a ordem mundial. Onde tem autocracia como a Rússia, a ordem mundial, não tem sentido falar, a ordem sempre foi o ditador, a autocracia, quem está no poder. Eles se matam para quem chega no poder. Na China a mesma coisa. O Japão aderiu à ordem mundial depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Aderiu à ordem mundial mais ou menos. Tanto é que no Japão é o local onde tem a maior classe média de todos, porque lá os caras só aprenderam a roubar. Diferentemente do Ocidente, lá os caras perceberam que isso ia dar merda. E tá dando merda agora. Eles meio que implantaram mais ou menos. Demorou pra dar merda. Agora tá dando merda. E não vai dar tão merda quanto vai acontecer lá nos Estados Unidos, que vai ser um colapso. Um estado total. Vai ser um colapso completo. Então, basicamente é isso, cara, a nova ordem mundial, a ordem mundial, essa ordem mundial que vocês estão falando, a ordem mundial que o Putin está lutando contra. Ele não está lutando contra a ordem mundial, o Putin quer crescer o império dele, cara. Certo? O Putin quer. O que o Putin quer? Crescer a autocracia dele, o império dele. Tá? Porque o que está acontecendo? Por que eu sabia que o Putin ia atacar? Eu errei a dar, eu achei que ia ser no final do ano, eu achei que eles eram mais inteligentes. Isso é um alívio, de uma certa forma. Por quê? Porque se eles fizessem isso daqui a um ano, cara, aí ninguém ia segurar ele. Ele, a Rússia e a China iriam vir como inimigos formidáveis para a Terceira Guerra Mundial. Tá? Foi uma graça, foi uma bênção que o Putin tenha feito isso agora. Tá? Tenha dado essa burrada, entenda? É claro que eles fizeram isso porque não entendem de economia. Porque se eles não entendessem, eu esperava um aninho e faria isso, ninguém ia cancelar eles, cara. Tá? É graças a essa ordem mundial, essa ordem dos oligarcas controlarem todo mundo, controlar os ricos. Eles fazem isso também em outros lugares. Lá na China, lá é mais assim, como eu vou dizer, é mais na cara. Eles vão lá e simplesmente matam. Não tem dessa de ficar negociando. Ou obedece ou morre. Não tem dessa, cara. Tá? Isso se eles não matam logo de cara para tomar logo, porque cara, eu acho que o cara é um empecilho já de cara. Não, lá no Ocidente, aqui no Ocidente os caras não, conversam, tentam persuadir, se não persuade com alguma coisa, ameaçam, e se o cara não cede, eles destroem, cara. Vejam aí o Telegram, cara. O Telegram, ele percebeu, cara, que, cara, não adianta, não tinha como fugir. Aliás, eu achei até estranho o Telegram, tá? Ficar tanto tempo longe, assim, da mão dos globalistas. É porque o cara era russo, né? Então o cara, o contato com ele era mais difícil. Então, mas uma hora ia não chegar nele, cara. Tudo bem, fugir do autocrata Putin, o cara do Telegram, mas não tem pra onde fugir. Se você foge dos autocratas, você tem que ir pra algum país que está controlado pelos oligarcas. Entendeu? E lá o cara não tem como escapar. Cara, se a Rússia não consegue escapar, imagina o carinha do Telegram, cara. Imagina o carinha do Telegram. Simples assim. E, cara, e agora ela foi implementada assim. O que eles fizeram, né? Eles começaram a inventar um monte de coisa, o buraco da camada de ozônio, chumbo mata, vai matar você de alguma coisa aí. Eles foram banindo as coisas, foram banindo chumbo, DDT, que, cara, tava salvando vidas pra caramba, né? Era o melhor remédio contra mosquito era o DDT. Os caras baniram o DDT, cara. Simples assim. Os caras baniram o DDT. Saca? Os caras baniram, simplesmente. Cara, pare pra pensar. Por que até hoje a maconha não é liberada? Se, cara, mudança de sexo é liberada. Para pra pensar, velho. Para pra pensar. O que é mais danoso pro organismo? Maconha ou mudar o sexo? Tá? Então, ou tomar os hormônios pra você mudar, entre aspas, o sexo. Vamos pensar, cara. Vamos pensar. As coisas não são assim, cara. Inventaram a AIDS é uma mentira. Né? Esse negócio que demonizaram o chumbo, amianto, tudo, cara. Qualquer coisinha faz câncer, qualquer coisinha banida, por qualquer motivozinho, assim, isso aqui faz um X, assim, o cara nem fazem direito uma experiência certa, direito e já bane o negócio. Não, porque parece que pode dar câncer, já tá banido, entendeu?
Não, o negócio da camada de ozônio, cara, é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, cara. É a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida. Os caras nunca tinham feito nenhum estudo anterior e simplesmente pegaram, viram que lá tinha era mais rarefeito no inverno, lá no Polo Sul, é óbvio, né? Porque bate menos sol lá, produz menos ozônio. Porque produz ozônio, a maior parte do ozônio é produzido com raios ultravioletas do sol batendo na Terra. Onde pega menos raio ultravioleta? São nos polos, e no inverno ainda, né? Se você for pegar a mesma coisa no Polo Norte, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Lá também é rarefeito. Por quê? Porque bate menos sol. É o raio ultravioleta do sol que atinge o oxigênio e ozoniza o oxigênio. Entendeu? Quebra a molécula em duas, cada átomo vai para um canto, atinge outra molécula de oxigênio e vira ozônio. É assim que funciona, com a energia da ultravioleta do sol. Então, os caras nunca fizeram antes uma pesquisa para saber como é que era antes, os caras falaram que estava errado. Assim, você fala que algo está acontecendo de diferente na Terra sem ter nunca visto antes como que era antes. Você está entendendo? É assim, coisa de doido, coisa de doido mesmo. Mas é isso, foi assim que os caras foram. Eles foram criando, você não pode ter o CFC na geladeira. Aí você prejudica quem está fabricando geladeira aqui no países mais pobres. Você está entendendo? Porque o CFC é barato. Sim, cara, é assim que os caras foram quebrando a economia do mundo. Eles não deixaram a economia evoluir. Se não fosse pelos oligarcas, nós já não teríamos mais pobreza praticamente na Terra. Pelo menos não no Ocidente. Certo? E é isso, essa ordem mundial. Mas aí ela vai romper. Como é que ela vai ruir agora? Vai ser ruída agora. Por quê? Porque acabou o combustível, que era o controle dos Estados Unidos, o grande preponderância dos Estados Unidos, com dólar e tudo mais. Não vai ter mais como manter isso. Os caras destruíram a economia mundial com pressão de dólar, com essas maluquices. E agora, como os caras não fizeram o Ocidente ficar preponderante o suficiente, porque é aquilo. Se o Ocidente fica muito poderoso, as pessoas vão ficando poderosas dentro na sociedade e elas não vão aceitar o Estado grande. Isso diminui o Deep State. Ao mesmo tempo que se você deixar o Deep State ficar grande e não ficar e transformar os estados, transformar regiões não tão prósperas assim, os autocratas começam a cavar buraco, começam a alcançar o Ocidente. Então, o que vai acontecer agora? O que aconteceu? O Ocidente deixou os autocratas se aproximarem do mesmo nível de desenvolvimento. Ou seja, os autocratas agora vão mandar ver, cara, também. Eles não querem a ordem mundial do Ocidente. Tá? O Putin não quer a ordem mundial do Ocidente. Eles querem avançar. Eles querem a antiga ordem, que era de estados grandes avançando com poder centralizado, que nunca funcionou. Sempre causou guerra, sempre causou problemas, sempre causou quebradeira no final. A mesma coisa, no final é a mesma coisa. Só que de uma forma eles fazem financeiramente, o oligarca que eles fazem financeiramente demora um pouco mais, mas e lá na autocracia eles vão crescendo até que uma hora colapsa o Estado. Vão crescendo, vão expandindo territorialmente, como sempre foi na história do mundo. Ali a antiga ordem, e nós temos a nova ordem, né? A nova ordem, que já está há décadas. Só que agora vai romper. Quando a galera, isso que eu estou falando, quando o dinheiro acabar desses oligarcas, cara, acabou a lacração. Você vai ver que a lacração vai de repente parar quando ter o crash do dólar. A lacração de repente vai parar. Tá? Vai de repente parar. Claro que eles vão colocar a culpa agora na guerra do Putin. Putin fez tudo errado. Agora ele vai receber a culpa pelo crash do dólar. Eles inventaram a Fraudemix para colocar a culpa do crash do dólar na Fraudemix. Tá? Enfraquecer o mundo, porque quando fosse rolar o crash, ia ter revolução. Então eles não podiam simplesmente deixar a economia do jeito que estava. Eles iam quebrar mais a economia para evitar que as pessoas tivessem mais dinheiro para tentar uma revolução mais sucedida. Então foi isso, pessoal. Eles não podiam deixar. A Fraudemix foi feita para colocar a culpa do crash do dólar nela. E, claro, estava piorado no mundo para quando tivesse revolução, se tivesse menos dinheiro para se revelar. E, cara, o Putin fez tudo errado. Deu a desculpa perfeita para eles. Eles não precisam mais da Fraudemix para colocar a culpa do crash do dólar. Não precisa mais dela para colocar nela a culpa, né, do dólar, crash do dólar, né? E o
Putin agora vai sofrer um cancelamento, cara. Esse cancelamento do Estado é impossível em condições normais. Só é possível porque o Biden inflou a economia artificialmente com os trilhões de dólares deles, de forma que eles podem viver ainda, enquanto a bolha existir, eles podem cancelar a Rússia sem sentir muito o efeito do cancelamento enquanto a bolha existir. Quando a bolha estourar, é óbvio que todo o dano que eles fizeram a Rússia vai se espalhar pelo mundo também. É óbvio que vai ser assim. Cara, antigamente, quando um país quebrava, quando um banco grande quebrava, todo mundo sentia, no mundo todo. Os caras estão cancelando uma economia inteira. Isso quando acontecia com crises, por exemplo, a crise da Rússia de 1998, cara, o mundo todo sofria. Eles estão cancelando em cima de uma bolha e ninguém ainda está sentindo nada. Você vê que estão sentindo mais ou menos, mas você vê que a economia não vai vacilar enquanto a economia não vai sentir impacto enquanto estiver na bolha. É como se você tivesse anestesiado levando porrada. Você só vai sentir a dor quando a anestesia passar. Basicamente é isso, pessoal. O que mais? O que mais? Essa ordem do mundo, do Ocidente, que essa ordem mundial do Ocidente que é a nova ordem do mundo, vamos dizer assim, vai ruir quando tiver o crash do dólar. Porque o que sustenta o crash, o que sustenta o que sustenta esse mundo falso do Ocidente aqui é a quantidade de dólar que os caras conseguem imprimir e o mundo está aceitando de boa. Ele não vai aceitar para sempre, é óbvio, daqui a pouco vai ruir. Certo? Não vai aceitar. E quando acabar o combustível, eles não tem como mais, tipo, pegar um cara lá, um cara rico e falar, olha, você vai cancelar a pessoa. O cara, velho, beleza, cadê o dinheiro para me compensar? Porque os caras ameaçam, mas eles têm que ter uma compensação financeira, cara. Só na ameaça não daria para fazer isso. Então, sem compensação financeira, essas empresas não vão mais cancelar, porque elas sabem que vão se ferrar, porque não vai ter mais a compensação financeira dos oligarcas, do Deep State, que tem os trilhões de dólares para compensar aí. Então é isso aí, pessoal. Esse é o final da ordem mundial do Ocidente, uma nova ordem mundial, porque a antiga é dos autocratas, né, que sempre foi desde todos os impérios que ia crescer até implodir. E, cara, o que nós vamos ver com o crash dessa nova ordem, essa ordem mundial do Ocidente? A Terceira Guerra Mundial, porque quando há uma implosão da ordem, vai acontecer quando quebrar os oligarcas aqui, quem vai crescer vão ser os autocratas. O Putin fez a merda de atacar agora. Quando ele tiver numa posição melhor, ele não vai estar tão mais bem quanto poderia estar. Então, pra gente, foi muito bom que o Putin tenha feito essa merda agora. Porque eu imaginava que ele entende que Cara, eu imaginava que os russos tinham uma noção muito melhor, cara. Que eles não iam ser engabelados, que eles não iam fazer uma merda tão grande. Sim, eles iam invadir a Ucrânia, não vão só parar na Ucrânia. Já tem plano para Moldávia, países bálticos, Finlândia. Cara, você pode ter certeza que eles têm plano para começar a invadir a Europa, cara, a Rússia, tá? A Rússia vai, dependendo de como for a Ucrânia, eles vão invadir vão continuar invadindo, até uma hora que encontrar uma resistência militar de verdade. Cancelamento agora só é possível. Eles não estão cancelando só o país, o Estado russo, estão cancelando todos os cidadãos da Rússia, né? Cara, esse já beira a xenofobia já. Mas eles estão cancelando todos os cidadãos da Rússia. Isso não é impossível de ser feito em outras condições, tá? Só nessas condições únicas que são pré-estouro do dólar, estouro da bolha do dólar, tá, pessoal? E é isso que vocês têm que entender. Quando tiver o crash, sorte que ele fez essa merda agora, porque quando tiver o crash ele vai estar bem mais fraco. Se ele tivesse feito isso depois do crash, estaria bem mais forte. A gente teria dois super adversários na Terceira Guerra Mundial, a China e a Rússia, dois super imperialistas, tá? E é isso, cara. Não tem para onde fugir, cara. Ia ser uma Terceira Guerra Mundial muito pior. Graças à merda que o Putin fez agora, a Terceira Guerra Mundial não vai ser tão ruim assim. Tá, pessoal? Depois que rolar o crash do dólar, que vai dar fim à nova ordem mundial ocidental. Beleza, pessoal? É isso aí. Falou. Fora da nova ordem mundial, alguma coisa está fora da ordem. Dessa porra de ordem mundial.